Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Arrasta para a Direita, o programa da direita capixaba. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai lá já, né, se inscreve, já ativa o sininho para você receber as notificações, os nossos vídeos, né, os cortes que a gente sempre coloca aí no nosso canal para você acompanhar o nosso trabalho. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial. Um camarada que é um guerreiro, um lutador, que tem uma história muito bonita, principalmente uma história com o nosso presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai saber um pouquinho mais dessa história aqui hoje, né? Que é o ex-deputado federal, o ex-candidato a governador do estado do Espírito Santo, que depois de 28 anos levou a eleição para o segundo turno e teve mais de 1 milhão de votos, que é o nosso querido Carlos Manato, que está com a gente hoje. Obrigado, Manato, pela presença. Seja bem-vindo ao Raça para a Direita. Muito obrigado, Dudu, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com você, a gente poder abordar temas, né? Esclarecer, falar um pouco da direita, do conservadorismo, do bolsonarismo, do não radicalismo, trocar uma ideia bacana e esclarecer alguns pontos que às vezes passam desapercebidos e a gente tem que voltar a falar para a memória do povo, que às vezes é curta. Verdade. Manato, para quem não sabe, o Manato foi o estreante, né? Ele praticamente que abriu o Arrasta para a Direita ainda em 2022, no início de 2022. Foi um dos primeiros participantes. Você que quer ver a participação de Manato, pode buscar aí no hall aí dos vídeos nossos. Você vai ver que ele participou de um programa junto com o vereador Pastor Fabiano, né, naquele ano, e foi muito bom. E hoje nós estamos aqui para conversar, falar de tudo. Manato, o Arrasta para a Direita tem como foco conversar sobre 4 temas: Deus, pátria, família e liberdade, que são assuntos que você tem tranquilidade para conversar, né? Então, assim, a gente fala muito sobre as questões da política que envolve a pátria, que envolve o governo, que envolve, enfim, família, que as pessoas às vezes querem conhecer um pouquinho mais, né, do dia a dia, do familiar, a questão da fé também, que as pessoas também têm curiosidade de conhecer, e é isso, né, liberdade, pátria, que a liberdade é o assunto que a gente está praticamente conversando todo dia, o tema do conservador hoje, é a liberdade. Então, assim, fico muito feliz de ter você aqui hoje, né? E falando um pouco de fé, vamos começar pela fé, né? Deus. Você viveu um período na sua vida, acho que 2022 foi um baque, assim, por causa de muitas coisas que aconteceram, né? Como que tem sido a sua vivência com Deus? Como é que é a sua relação de fé? Fala aí, em que você se agarra? Conta um pouco para esse povo aí, patriota, para ir conhecer um pouco mais desse lado seu. Ô, Dudu, a fé, Deus com a família estão muito juntos, né? E eu, quando aconteceu da gente não ter a vitória nas urnas, eu peguei a fé, peguei Deus e peguei a família. Juntei a minha família com minha esposa, 37 anos de casado, meus 2 filhos, aí vieram os netos, tá? E eu sou um cristão. E eu continuei. Se eu não ganhei a eleição, foi um propósito de Deus na minha vida. Não era aquele momento. Não era para acontecer. Não caiu uma folha no chão se não for da vontade de Deus. Então, eu sou cristão, frequento a igreja, sempre estamos indo, eu e Soraya, temos a nossa fé. E a família, que é importante. Se você fizer qualquer pesquisa, a fé e família estão em primeiro lugar. Eu fico pensando e analisando que tem pessoas que falam muito de família, né? Mas não tem capacidade para falar. Eu tenho 37 anos de casado. Mal ou bem, alguns atemporais, algumas Normal, coisas que né? acontecem normal com todo cara. Mas eu tenho 37 anos de casado. Com a mesma esposa, com Soraya. Certo? E tem pessoas que vivem falando de família, né? Que são até bem enganjados em igreja evangélica e que já destruíram 2, 3 famílias. Então, para você falar de família, você primeiro tem que ser família. Então, eu me considero que eu tenho minha fé e tenho uma família maravilhosa. Isso me sustenta. Isso é muito bom. Eu lembro que na eleição de
2022, no ano de 2022, eu acho que foi nesse ano que veio o anúncio do seu neto, veio o anúncio de que você seria, né, avô, e aí a gente acompanhou um pouquinho, né, a sua alegria junto com a doutora Soraya ali. E como é que tá sendo essa. Parece que veio mais um depois disso, né? São dois netos agora. Como é que tá sendo essa coisa de avô, essa relação aí? Olha só, casar é bom, ter filho é bom, mas neto é maravilhoso. A minha vida hoje, tudo é em função desse neto. Tem um neto, 2 anos e 8 meses, e tem a netinha agora com 7 meses, certo? Então, é quase todo dia vídeo, e ele passou 40 dias conosco, maravilhoso. Tem previsão do ano que vem a filha voltar, entendeu? Então, ontem eu fui no supermercado e comprei M&M, aquele M&M, ele ama M&M. E nós falamos para ele que lá em São Paulo não vende. Por quê? Para ele não ficar pedindo toda hora a minha filha, né? Comendo chocolate e tal, tem que ter um limite. Então, ontem eu fui no supermercado, comprei, fiz um vídeo para ele, que eu estava dando, vovô tá mandando para você, vovó vai levar. Então, é um carinho, vai para a praia, vai andar com ele, e faz bolo na areia, e deita na areia, sabe? Então, é uma coisa maravilhosa. Neto é uma coisa inexplicável. Que bacana, Manato. Você tem uma relação de fé, né? Com uma comunidade cristã, que é a Igreja Maranata, salvo me engano. Conta um pouquinho pra gente. É porque, pelo que a gente sabe, muito tempo que você, né, frequenta, participa, você é uma pessoa assídua, tá sempre ali junto com a sua esposa. Nós, eu e Soraya, frequentamos só. Nós não temos nenhuma função, nada. Só frequentamos, tá certo? E não tem uma igreja certa, porque um dia a gente pode ir na Mata Praia, outro dia vai na Pé, outro dia vai lá, convido para ir em algum lugar, a gente só frequenta, não estava em Guarapari, fui muito em Guarapari, não ia em uma só, ia em várias, né? Nós nunca quisemos ter função alguma coisa para não misturar com a política e as pessoas acharem que nós estávamos aproveitando da igreja para ter voto. Então a Maranata tem uma distinção muito grande. Aqui é a igreja, aqui a política não se mistura e não se fala em política dentro da igreja. Então nós vamos, entramos, participamos do culto, recebemos as orações, as bênçãos e vamos embora. Entendeu? Isso a gente está fazendo sempre. Que é o que eu digo, que a melhor coisa que tem é o cristão ser cristão na prática, né, Manato? Na prática, não no discurso, né? Porque a gente, como você mesmo disse, tem muita gente que o cara é família, mas ele é família no discurso. Na realidade dele, ele não é. Às vezes o cara é cristão no discurso, mas quando vai para a prática, ele não é. Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem ter esse sentimento, esse entendimento que precisam de Deus. Né? E a sua prática de frequentar, de participar de cultos, é um entendimento de quem sabe que a vida sem Deus não é nada, que você depende de buscar, de, né, colocar diante dele ali os projetos, os planos e a família acima de tudo, né? Então é só mesmo para a gente esclarecer isso aí. Vou chegar um pouco para a atualidade, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre como tudo começou lá atrás, mas vamos falar de algo atual, que é a Soraya, a doutora Soraya, ela assumiu uma secretaria na Prefeitura de Vitória, né, por indicação do prefeito Lorenzo Pasolini. E como é que a gente tem visto que ela tá surpreendendo, né? Tá fazendo um trabalho fantástico. Recentemente também assumiu o Republicanos Mulher, né, estadual. Conta um pouco o que a gente pode esperar aí da doutora Soraya, do trabalho dela futuro. Só uma pincelada aí para a Soraya, ela sempre foi muito trabalhadora, muito demais, né? Trabalhadora, muito honesta, muito determinada. Ela tem uma mania muito interessante, ela escreve tudo. Tudo que ela tem que fazer, ela escreve, né? Porque senão acaba esquecendo. Né? Então ela escreve muito, muito determinada e vai atrás. Ela não deixa, espera para acontecer, ela vai para acontecer. Então, quando ela foi para a secretaria, o prefeito falou, se você fizer uma coisa, nesse tempo que você fica lá, eu estou satisfeito. Qual é? Inaugurar o restaurante popular. Nossa. Então ela partiu para cima com o Ministério Público, com todos os órgãos da prefeitura, onde parava, ela ia atrás até que inaugurou. E as obras todas, ela também vai atrás, acompanha, né? O prefeito tem uma característica muito interessante, ele libera, deixa a pessoa ir atrás, dá a corda e fala, vai, você tem meu apoio.
Então, tem essa Pasolini é dessa forma. Então, ela pegou e ela é muito educada, trata todo mundo bem, recebe todo mundo, está presente o tempo todo, estudou muito essa época toda. Né? Então, está fazendo um trabalho muito interessante, está sendo reconhecido com a terceira idade, com o morador de rua, né? Ela está fazendo muita coisa. E aí o nome, né, dentro do Republicano, é uma pré-candidata a deputada federal, o que fortaleceu a chapa. A chapa está muito legal e a previsão nossa é que faça 2. E ela está no meio que disputa, vai estar disputando naquele bloco que vai disputar, ela vai estar no meio. Mas o grupo ali, quem quer que seja o eleito, os eleitos ali também desse grupo, né? Porque o grupo parece que está se formando bem, né? Está se formando um bom grupo ali. Então acredito que. O grupo já está consolidado. Tem uma ou duas peças que podem mudar, certo? Não dá, mas tem substituto à altura, tem todo plano A, plano B e plano C. Mas ali está consolidado. Ali a previsão é de trabalhar bem e fazer 2. Ela no Republicanos e você permanece ainda no PL. Você não saiu no PL ainda. Como é que tá isso? Eu tenho todo um acordo com o Republicano de ir para o Republicano. Está tudo pacificado de eu ir para o Republicano. Certo? Nós só estamos esperando a data certa. Né? Por quê? Porque Natal, Ano Novo, férias, agora Carnaval, né? E a gente quer fazer um evento maior, um evento que eu quero ir a Brasília, conversar com o Tarcísio. Né? Então tem toda uma logística, certo? Entre o presidente estadual, que é o Eric, ao nosso prefeito, Pasolini, eu e a direção do Republicano, não tem mais nada para conversar. É só ver data e tal. Agora, eu estou no PL, estou. Mas a chance de ser qualquer coisa no PL é próximo de 0. Então eu não penso, deixo para Deus isso aí, só se Deus operar alguma coisa. Então todos os caminhos é que nós vamos fazer um evento em março grande, né, das mulheres, de filiação de mulheres, da criação dos diretórios, vamos trazer Damares. Então a gente pode aproveitar um evento desse, tá certo? E fazer essa filiação. É um caminho natural. Você sempre, apesar de você estar dizendo que está tudo acertado, o convite foi feito pelos republicanos, né? O caminho está bem feito para você estar ali. A vaga para a disputa do Senado foi te disponibilizada? Foi colocado Sim. isso ou ainda? A vaga foi disponibilizada num acordo, certo? Então, dependendo de quem vem. Será que o PSD vem? Veio. Então, o PSD, né, é uma sigla nacional, tem 800 e tantos prefeitos, vai estar ali. O Arnaldinho veio, é uma sigla, é uma pessoa de peso. Então, nós temos algumas condições que eu posso abrir mão de alguma coisa se for para agregar valor. Entendi. Certo? Então, nós temos, o PL resolveu vir. Agrega valor? Agrega. Então, a gente vê uma outra solução, tudo discutido. Você está dentro do projeto que o foco é eleger Pasolini para governador. Exatamente. Então, o que for preciso, necessário fazer em termos de Um ajuste... Essa é a conversa. Entendeu? Então, eu, diferente de muitos, eu quero ser de qualquer jeito. Não existe isso. Eu estou no grupo. Foram colocadas regras claras, certo? De forças que vão compor. Certo? Então, essas forças que vão decidir. Não é ficar com cara feio assim, Manato, ou você é o Arnaldinho. É Arnaldinho, não tem nem que conversar, não precisa nem falar comigo. Eu vou brigar, vou lutar para que o grupo do Arnaldo venha. Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu quero de qualquer custo. Querer não é poder. Querer é você saber. Você está no grupo, participou e ajudou a construir. Então, o meu objetivo é estar no grupo, ajudar a construir, e o meu nome está à disposição. E eles me deram carta branca para falar em todos os lugares que eu sou pré-candidato a senador. E eu estou falando. Lá na frente a gente vai ver como é que ficou. Já começa a decidir muita coisa a partir do dia 4 de abril. Quem saiu e quem não saiu. O governador saiu da cadeira,
e outros saíram. Os prefeitos que têm mandato vão ficar ou vão sair. Tem 3 que estão aí, né? Então vamos esperar, ninguém precisa sofrer por antecipação. Você foi o candidato a governo do estado pelo PL. Em 2018, as pessoas te chamaram de kamikaze, né? O kamikaze do Bolsonaro, que foi uma eleição onde você tinha praticamente um mandato de federal garantido, a reeleição, mas você foi pro sacrifício, teve ali uma votação que na minha visão, fantástica, né? Foi ali quase 28%. Pois é, assim, uma votação que eu achei fantástico para quem decidiu ser candidato ali em cima da hora, não veio fazendo Faltava um trabalho, dia. né? 2022, você teve ali, levou a eleição para o segundo turno, né? E depois nós vamos falar sobre a questão da eleição em si. O certo era você ser o candidato natural do PL, porque você, no estado do Espírito Santo, é a figura que mais representa um candidato bolsonarista que seria o governo. Eu vejo hoje o PL discutindo essa questão, qual o nome que nós vamos lançar para fazer palco pro Flávio Bolsonaro e tal. E não tem mais. Vamos trazer o Guerino, né? Aí você pega, poxa, o Guerino em 2022 teve 140 mil votos e o Manato teve 5 vezes mais votos que ele. E você era para ser um candidato natural do PL. A que você atribui? O que aconteceu? Não sei se a gente pode falar, mas assim, de uma forma bem resumida, se você puder falar, o que aconteceu que esse caminho não continuou? Olha só, a gratidão é a memória do coração. Em 2018, eu tinha o PSL montado para fazer um deputado federal, que era eu. Se acontecesse alguma coisa boa, poderia fazer o segundo. Certo? Eu fui chamado pelo senador, que era do PL lá, né, o republicano, né, com o Amaro, com o Eric, e eu. Então nós vamos fazer uma coligação. Nós era o único que conseguia salvar o PL, que o PL só tinha Gilcinho e Lauriette. Só tinha os dois. Nós fomos chamados, iam participar. Nos 45 do segundo tempo, o Jorge estava na coligação que fazia 4. O Jorge não apareceu na reunião. Foi para São Mateus, ligamos para ele. Eu vim aqui na comunidade em São Mateus, mas Jorge, nós combinamos às 13 horas aqui, e o Jorge não foi. Aí eles ficaram com medo de ir para a eleição e não fazer 4. E botaram a faca no meu peito que eu tinha que sair. E tinha que ser candidato a governador. Eu falei, mas como? Eu tenho nem 3%, não tem nada, não tem programa, não tem nada, zero. Ou você faz isso ou não tem legenda para Bolsonaro. Nós vamos tudo para o Casagrande e acabou. Você vai ficar com 17 segundos. Então, pensando em Bolsonaro, no Brasil, eu sacrifiquei o meu mandato. Por isso que fui um kamikaze. Eu sabia que ia perder. E nós só não jogamos para o segundo turno, que quando começou a eleição, Rose tinha 13, certo? Ela era a nossa referência com 13, eu com 3. E o acordo era todo mundo ir para o segundo turno e poderia ser ela. Eu sabia que até o final eu passava ela. Dei azar que eu passei no dia 12 de outubro, de setembro. Aí avisaram a ela, eu passei, o que ela fez? No outro dia, tinha 2.000 pessoas na rua, tirou 1.970, deixou 30 e compôs com o governo. Ela de 13 caiu para 5. Foi os 5 pontos que faltaram para dar segundo turno. Sim. Então essa é a verdadeira história. Alguém esqueceu que nós ajudamos a eleger a Lauriette. Alguém esqueceu isso. Nós ajudamos a eleger. Interessante essa questão que você falou do PSL e do PL, que o PL colocou o pé na porta naquela época, né, 2018. Então, nós esqueceram, deu amnésia essa eleição dela. Isso aí foi graças a Manato. Né? 2022 foi com muito sacrifício, muita dificuldade. Em novembro era para eu entrar no PL. Em março, todos os deputados federais iam sair iam para o PL, sair do PSL. Só me deram a legenda no dia 22 de fevereiro. Então, um desgaste dezembro, janeiro, muito ruim, com muita. Vai dar para Érico, vai dar para sei lá, muita fofoquinha.
sem fundo partidário, e em março não deram a legenda. O que me doeu é não dar a legenda para Soraya. Porque se Soraya tivesse no PL, era deputada, tinha ganho a eleição. Então aí começou... Tinha feito 2 deputados federais. 2 deputados federais, né? Então começou a coisa ruim aí. O clima não fica bom a partir disso aí. Fomos para a eleição, R$100 mil para candidato a governador no primeiro e no segundo turno. Muito difícil, né? Aqui em Vitória recebeu 1 milhão e pouco agora para prefeito, em Vila Velha 1 milhão e pouco, na Serra 1 milhão e pouco, Cachoeiro 1 milhão e pouco. Candidato a deputado federal com 1 milhão e pouco, 2 milhões. Então, houve, que aí eu não quero entrar muito, houve autorizações para fazer e depois... Então, e um assunto que eu não quis pegar, acabou a eleição, ficou uma dívida muito grande, eu falei, eu não posso ficar cuidando de política e não pagar essa dívida. Eu vou para o meu negócio. Aí eu fui para Pedra Azul com o meu negócio para ajudar a pagar, e estou pagando até hoje. Certo? Então, não vou entrar no detalhe do que aconteceu, de reconhecer eu não vou entrar no mérito, mas o PL, não sei porquê, não precisava, me tiraram do processo em 2024. Tiraram do processo, não me chamaram para nada. Se falasse meu nome, não recebia o fundo partidário. Um negócio irracional, irracional, porque nós estávamos trabalhando. O republicano, o PP e eu conversando ali, aquela conversa com o PL, lógico que eu pedi a carta verde lá do senador, que é o presidente do partido, não aceitaram conversar, e foi o desastre que foi do PL. Foi um desastre, não, né? Então isso ficou muito ruim e nunca mais teve diálogo. Então eu acho o ruim é não ter o diálogo. O problema que a direita está errando é não dialogar. Tá? Eu tive um problema com o Léo Monjardim. Eu falei uma coisa, ele entendeu outra, ele falou outra coisa, eu entendi outra. Falei, peraí, nós somos crianças, a direita é maior do que nós dois. Sentamos e resolvemos o problema. Acabou, não teve mais, não demos pauta para os outros. Então, o que eu acho que deveria acontecer? Eu tenho um mandato? Não. Eu tenho um partido? Não. Então, o presidente do PL deveria falar, vamos chamar o Manato para conversar. Não é para dar legenda a ele, não é para... Vamos ver o que ele pensa que está acontecendo, o que nós podemos fazer para unir todo mundo, certo? Para não entregar a senatória para o governador, não entregar para Contarato, não entregar para outros que estão aí que não têm compromisso nenhum com conservadorismo. Então, a minha tristeza é não me chamaram para conversar, olhar no meu olho, falar, não, é isso, isso, isso. Não, não foi isso, bem. Aconteceu assim. Então, como se fosse lavar roupa suja e seguir em prol do Brasil. Então, isso não está acontecendo. Eu não sou chamado para nada. Se alguém chegar lá e falar, pô, Manato, tá, eu vi uma pesquisa de fevereiro. Eu tenho de fevereiro, está aqui no meu celular, de fevereiro, pelo Paraná Pesquisa. Tá certo? Eu estava 12,5 e Contarato 13,1. Então, altamente viável. Os outros tudo menos de 6. Então, quer dizer, as pessoas, não, vai ser fulano, vai ser Beltrano, eu quero fulano. É um direito, a democracia é isso. Quem é dono, porque no Brasil, principalmente, não tem dono de partido. Não tem conversa. É dono, determina e acabou. Tudo bem, tem que respeitar. É uma democracia entre aspas. Para mim, tem alguns partidos que são ditadura dentro do Estado, no Brasil todo. Sim. No Brasil todo. Então, eu acho que o Brasil é maior do que nós. A direita conservadora, bolsonarista ou não, tem que se unir, tem que ver pessoas que têm perfil e trabalhar com essas pessoas. Esperar que o candidato do PSB, do PT e outros aí vão assumir a bandeira do conservadorismo, esquece. Esquece. Já falaram que não vão. Entendeu? Então, eu gostaria muito de conversar com o PL para ver, não é para falar, não, vocês têm que... Nada disso. Para ver, tem algum plano que a gente pode fazer para sair unido e lá na frente tentar fazer pelo menos um conservador? Eu estou à disposição, mas não tenho voz, não ecoa, e Deus abençoe todo mundo e vamos tocar a vida.
Hoje, então, vamos dizer assim, a relação desgastou devido a uma série de coisas que aconteceram, mas até o último momento de você chegar a hora de você realmente sair do partido, até o último momento você ainda está à disposição, né, Para para conversar. conversar. A democracia. Democracia é diálogo, você tem que conversar, você tem que, né, trocar uma ideia, saber o que está acontecendo, quais são os planos. Ó, porque quem é meu candidato a presidente? Está na cara. É o Flávio. Qual é? O Flávio falou, eu sou diferente do meu pai. O Flávio falou isso. Eu sou diferente. Cara, como que você é diferente do seu pai? Eu tomei vacina. Verdade. Eu tomei Pronto. 3 doses da vacina. Tá aprovada a diferença. Né? Então, o Flávio, o que o Flávio está fazendo com muita maestria? Dialogando com todo mundo, conversando com muita humildade, né? Tá fazendo isso, não tá? Uhum. Não tá tentando agregar? Tá. Então, por que no Espírito Santo nós não podemos agregar? Ninguém tem dúvida que eu vou estar no palanque desse grupo Sim, que está aí. sim. Se persistir com o Flávio, é o Flávio. Pode ser que alguma coisa mude, mas eu vou estar nisso aí. Não tem outro caminho. Assim, não tem e eu não quero. Certo? Tá? E como eu também, vocês não iam querer ver Manato com as outras candidaturas que tem aí a governo. A Manato se aliou ao PT. É doido. Esse cara é doido, então não tem posição. Se aliou ao PSB, PDT. Então, aonde que eu tenho que me aliar? É onde tem uma pessoa, o pessoal mais conservador, aonde que tem um perfil que dá para aliar. Então, hoje, e já está decidido, eu não abro mão, meu candidato a governo, pré-candidato, é o Pasolini, e vamos caminhar assim. Conversar, gostaria muito, mas o que eu posso fazer? Eu acho que o desgaste, ele essa problemática é algo realmente local, porque quando a gente observa lá na situação do Rio Grande do Sul, onde o PL está fazendo uma manobra, pegando aquele vereador Rony Gabriel, que é um cara que está estourado aí, né, conservador, estourado, vai ser um dos deputados federais mais votados. Quando o Flávio Bolsonaro, numa articulação junto com o Zuc, pega o Rony Gabriel e manda ele pro Podemos para poder disputar a eleição lá, para fortalecer o Podemos, para criar um palanque de consenso para o Flávio Bolsonaro e forte dentro do Estado, a gente percebe que a política do Flávio é uma política de diálogo. Então, com certeza. Isso aí que você deu é o maior exemplo. Uhum. Tá? Em alguns estados, eles estão tirando do PL e colocando em alguns partidos para fortalecer o grupo todo. Entendeu? Então, nós aqui não estamos tendo essa grandeza, infelizmente. Na minha visão, humilde visão, posso estar errado, acho que o PL ele deveria se concentrar em dar uma vaga de Senado, garantir uma vaga do Senado para o grupo do presidente Bolsonaro. Na minha leitura, eu posso estar errado nisso. Mas parece que toda a configuração não caminha para isso. O que a gente vê parece justamente o contrário. Olha, você falou que estão que garantir uma vaga para o grupo do Bolsonaro. Isso. Certo, eu concordo com você. Vamos garantir uma vaga para o grupo do Bolsonaro? Vamos. Quais são os critérios? Os critérios vão ser estar num partido conservador, tá certo? 2, pesquisas qualitativa e quantitativa e agregação da militância. Pega o papel agora aqui que eu vou assinar em branco isso. Mas não pode, vamos garantir, mas João é que vai indicar a pessoa, sem ter uma discussão ampla. Então, o que aconteceu com esse radicalismo de não falar o que você está fazendo? O Hélio Calegari já foi embora. Você tem dúvida que o Hélio Calegari é um cara da direita conservadora? Ontem mesmo eu falei que o Hélio Calegari, falei num grupo de discussão política, eu falei que o Hélio Calegari era uma pessoa que poderia ser um nome hoje para governo. Poderia ser um nome de governo. Poderia. Assim, como eles estão caçando nome? Exatamente. Estão caçando nome? Tem Seria coragem, uma pessoa. Seria uma Então, pessoa. então, quer dizer, quando eu e Monjardim fomos conversar, foi pensando no que você está falando.
Ó, vamos unir. Ó, ei, acabou. Vamos dar matéria para a imprensa, dar matéria para o pessoal do Instagram. Que isso? Já passei dessa fase. Então, eu tenho uma esperança que alguém converse com alguém. Minha bandeira é branca. Coração verde e amarelo, mas a bandeira é branca para conversar. Os outros, cada um interpreta da forma. Entendo todo mundo. Ah, é um direito. Você tem a caneta, é um direito. A caneta é sua, você faz o que você quiser, né? Manato, essa história sua de lealdade, de vínculo, né, com o presidente Bolsonaro, ela é antiga. Conta um pouquinho pro pessoal, como foi o início disso, que o próprio presidente já declarou várias vezes, né? Ó, tudo começou lá no apartamento de Manato, né? A gente ia pra lá pra jantar, ele fazia os jantar lá, né? Que você gosta muito de cozinhar. E lá começou as conversas. Conta um pouquinho, vamos reviver um pouquinho essa história. Olha só, o Bolsonaro foi reeleito em 2014, começou em 2015, né? Com uma votação de quase 500 mil votos. E o Bolsonaro era do PP. Ali ele ficava do lado da gente. O PDT com o PP, PSE, a Solidariedade era pertinho. Bolsonaro tá ali. E Bolsonaro sempre muito sozinho. Eu presidia muita sessão, brincava, dava coisa a ele, né? Chamava de baixinho. E, e ele falava: eu não sou mais candidato à reeleição. Eu vou ser candidato a presidente da República. Falava. E ninguém, zero de pessoas, falava alguma coisa. Tinha ele e Eduardo, só. Acabou. E ele sempre falando disso. Chegou mais no final do ano de 2015, por ali, e ele falando isso, e eu vendo as falas dele, as posições dele, né? Deus, pátria, família, combativo e sincero, e posições muito firmes. Eu cheguei para ele e falei: olha só, se você continuar com essas ideias que você está defendendo, combate ao crime organizado, à pedofilia, né? Liberdade de expressão, liberdade econômica, um monte de coisa assim. Não falava de liberdade econômica, mas coisas, né? Uhum. Eu vou estar com você. Você pode colocar que eu vou estar com você. Entramos em férias, voltamos em fevereiro. Quando nós voltamos em fevereiro, conversando com ele, olha, eu estou com a ideia, eu venho para presidente, começa agora em março a andar o Brasil. Aí fica ele, Eduardo. Aí veio Éder Mauro e Francisquinho. 5 na mão. Primeiro lugar que ele foi com o Éder Mauro no Pará. Pum. Eu vi, você não quer ir no Espírito Santo, não? Vamos. Pegamos lá. 31 de março de 2016, nós vamos no Espírito Santo. Quando eu trouxe ele a primeira vez no Espírito Santo, ele tinha um dígito, 5, 6%. Ninguém acreditava. Só eu. Aqui no Espírito Santo. Minha família, minha irmã, me xingou. Você é doido, você está fazendo um mandato maravilhoso, tinha chance, está na mesa, traz esse louco para cá, tarará e tal. E eu trouxe, usando mais a base da polícia militar, certo? Foi aquele sucesso de público no aeroporto. Fomos lá para aqui, Camburi, né? Camburi, botei o trio elétrico, depois fomos ali para um cerimonial, depois levei ele no Serra Grande. Então, só quem recebeu ele foi a tribuna, a Gazeta não quis receber ele, não deixava, não deu importância. Então foi a primeira vez que eu trouxe ele para cá. Então isso aí começou a virar frequência. E eu gosto de cozinhar, né? A gente vê agora alguns me copiando aqui, cozinhando, mas quem começou com isso foi eu lá atrás. Eu gosto de cozinhar e o Bolsonaro gosta muito de camarão. E eu faço um camarão legal. Então, de vez em quando, presidente, vamos lá para casa. A única casa que ele ia em Brasília, não conhece casa de ninguém, era a minha casa. Ele ia na minha casa, conversava e tal. E no dia que nós estávamos tratando a minha filiação no PSL, foi no dia 15 de março já do outro ano, a Marielle morreu, assassinada. E uma das provas que ele não estava no Rio e tal foi a foto tirada lá dentro de casa.
Caraca, que legal. Tem uma foto que foi publicada na internet, no Instagram, e aquilo ali Aham. já, opa, ele não estava lá mesmo. Então já desmistificou muita coisa. Então essa relação sempre foi assim, né? E começou e não tinha ninguém. Esses caras que estão hoje aqui, nada, rapaz, vieram tudo depois, né? Então tem a história. A história não vai se apagar. A história você não apaga, tá aí nos anais. Então ninguém pode tirar isso. Ah, eu já fui de partido A, B, fui. Mas chegou ali na hora que eu conhecerei as verdades, tá aí, né? Eu conheci a verdade e acabou, porque em 2002, quando eu fui eleito com o apoio da igreja, e a gente já defendia Deus, defendia a pátria, defendia a família, já era pautas. Nós não sabíamos que isso era direita conservadora. Não Verdade. saber isso lá, Bolsonaro ensinou pra gente o que era. Então eu digo que o movimento da direita conservadora, dentro do Espírito Santo, nasceu no dia 31 de março de 2016, com Manato e Bolsonaro. Você participou do governo Bolsonaro. E acho que na outra vez a gente conversou também. Você disse que você saiu por vontade própria. Você desgostou? O meu problema foi com o meu chefe. Uhum. O meu problema foi com o Onyx, olha só. Foi com o governo. A Casa Civil tinha 300 cargos. O Onyx botou 299. Só não botou um. Eu. Foi o Bolsonaro que botou. Então, e eles fazendo umas coisas que eu não concordava. Eu, por exemplo, queria pegar a minha secretaria e levar para dentro da Câmara no PSL, lá, uma sala. Para fazer política Fazer lá dentro. política, Que não é precisava coisa um da deputado casa, ir. coisa da Casa Civil, né? Entendeu? Então, tudo que eu dava de ideia, ele. Sabe, ele. Então, estava tendo um desgaste que eu falei, eu não vou ficar um cara me boicotando. E eu acho que o governo perdeu com isso, porque. Entendeu? Porque né? eu apagava incêndio. Aham. Por exemplo, eu que falei, o presidente ainda não tinha experiência política de tratar com deputado. Falei, aí os ministros iam para os estados, não chamavam os deputados. Uhum. Falei, ei, tem que chamar, independente se é neutro, coisa, tá? Não é uma oposição PT, não, mas aí tem que convidar aí no avião, chegar com vocês. Então comecei a dar algumas ideias e isso aí incomodava. Você deixou enfraquecer um pouco o vínculo? Como é que tá isso agora? O que aconteceu foi que quando eu saí, fui convidado para ir lá para a educação. Eu Van Traub, sei lá o nome dele. Aham, Entrava. Ele é muito meu amigo, ia lá em casa sempre. Só que eu faltava 3 meses para aposentar. Então eu preferi vir para o estado, pegar o meu cargo de médico, me aposentar e depois resolver minha vida. Entendeu? Então eu vim assumir como médico, aposentei, aí depois, né, eu vou tocar minha vida aqui, vou tocar meus negócios, Sebrae e tal, fui fazendo algumas coisas e me colocou. O que acontece é que você sem mandato, você não tem aquela ligação, aparecem outros atores, aparecem alguns atores que são muito ciumentos, acho que são dono do negócio, e eu sou um cara tranquilo. O Nicolas esteve aqui, eu tenho a foto com o Nicolas, me abraçou, Manato, pô, você emagreceu, papapá, tem que aparecer, vai lá. Falei, vou, entendeu? Então, qualquer movimento que eu faço com o Bolsonaro aqui, o mundo cai no Espírito Santo. Aham. Ligam, mas não, então eu preferi ficar Entendi. na minha, deixar, eles não querem, tudo bem, ficam com ele, ficam lá, eu tenho meu coração, sou conservador, né? Tenho um apreço muito grande, carinho pelo presidente, eu toco minha vida, não preciso, tem que fazer uma live com ele, tem que ser que lá, tem que mostrar que eu não tenho essa vaidade, minha vaidade é zero. Então, A questão toda, Manato, que acho que você vai concordar comigo, eu acho que o partido, somente o partido local, é muito pequeno para o Bolsonaro. Muito pequeno, então ele não cabe ali dentro do partido, ele é muito grande. Bolsonaro pai, agora o Flávio, com essa ascensão que a gente está vendo. Então, se o partido resolver colocar o Bolsonaro ou o Flávio, como a gente tem acompanhado, tem visto que tem sido feito, prejudica.
não ajuda, prejudica, né? E eu acho que, espero que essa reflexão seja feita até a 30 de Assim, março. não vou entrar em méritos, porque é ruim, né? Você falar de pessoas e tal. Você falou um nome aí, por exemplo, Calegari, podia ser até, né, um candidato. Ao governo, podia ser um porque nome. Ele é bolsonarista mesmo. Uhum. Mas algum outros nomes que surgiram? Você falou. Você pegaria uma pessoa que tem uma história com Bolsonaro, uma história, desde 31 de março de 2016, que teve 800 mil votos, foi 2 vezes candidato com ele. Colocaria essa pessoa ou pegaria um outro aí qualquer? Pra mim, o natural é quem tem a história e quem tem Vamos trajetória. procurar, não sei, alguém que... Não vou entrar em mérito, nada. Já estava pronto aqui, né? Uhum. É só, ó, vamos dar estrutura, vamos em frente, vamos chamar, mesmo que seja Kamikaze 2. Sim, sim. Kamikaze 2, eu não fui Kamikaze 1 sem estrutura nenhuma. Uhum. Poderia ser o Kamikaze 2 agora. Não, mas você tem que ir para ajudar a fazer estadual, ajudar a fazer federal, ajudar a fazer senador, ajudar o Flávio, ajudar a fazer presidente. Tô dentro, cara, não tem vaidade não, qual é o problema? Tô num grupo, né? Mas nunca fui chamado, então deixa eu trabalhar lá em Pedra Azul. A impressão do eleitor, a impressão do eleitor que olha de fora, quem não entende nada de política, é que vê hoje alguém que deveria ser um nome natural, porque tem história e trajetória. História e trajetória com o bolsonarismo, né? A impressão de quem tá de fora é o que aconteceu de errado? O que deu de errado? Foi ruim ele ter ido pro segundo turno depois de 28 anos? Você entendeu? Foi ruim ele ter ido pro segundo turno depois de 28 anos? Foi ruim ele ter tido mais de 1 milhão de votos? E aí, uma pergunta que eu te faço, conversando sobre as eleições de 2022, que eu acho curioso. No primeiro turno você teve uma diferença de 176 mil votos para o governador. E no segundo turno você teve uma diferença de 170 mil. Mesma Eu diferença. acho estranho isso. Qual foi a sua sensação quando você fez esse comparativo? Olha, o que aconteceu, nós crescemos, Uhum. certo? Nós passamos de 38 para 46. Nós crescemos 8,5 pontos, quase 9 pontos. Certo? Eles passaram de 48, caíram para 46. Então, quem cresceu mesmo no segundo turno fomos nós. Sem estrutura, não vamos ficar reclamando sem estrutura, sem nada. Nós crescemos, mas faltou fôlego, faltaram algumas coisas que eu não vou entrar no mérito e é passado, né? Mas não está ali dentro, no processo agora, com o nome bem consolidado agora no processo eleitoral aqui, não é culpa minha. Não é culpa minha. Alguém preferiu tirar. Por que essa pessoa, esses alguém, presidente de partido, que pode falar? Uhum. Eu gostaria de estar presente no processo, mas eu sei quem manda e quem obedece. Eu estou numa fase de obedecer. Né? Então, não dá, não quer, não tem que se discutir. Não tem que ir para o WhatsApp, para podcast, ficar discutindo. Eu não tenho caneta, para que eu vou ficar cara feia, chorando? Não, respeito. Ó, quer? Legal, parabéns, Deus te abençoe. Deus abençoe todo mundo. Crítica minha, não vou fazer isso. Vou deixar com você. Agora, disposição para conversar. Vamos lá. Agora, acho que a gente pode falar isso aqui, né? Você acha que possa ter havido a conspiração do algoritmo nesses números? Rapaz, é melhor nem ver não, né? O X está falando aí, tem muitas pessoas falando. Às 19 horas do domingo, quando a minha eleição já estava definida, a repórter chegou para mim e falou: o que o senhor vai fazer agora? Falei: eu vou dar os parabéns para o governador, ganhou, tá certo? Que faça um grande mandato, porque se ele fizer um grande mandato, é bom para o Espírito Santo, é bom para mim. E eu vou para Pedra Azul cuidar dos meus negócios. Boa sorte, governador. Então, o senhor não vai questionar a eleição? Mais desgaste, né? Depois do que... Aí você vê, o que você quer para o governo Casagrande? Seja sucesso. Porque o sucesso dele é o sucesso do povo, é o sucesso do Espírito Santo. É isso que eu desejo.
certo? E vou desejar isso até o último dia. Temos diferença? Lógico que temos diferença. Ele apoia o MST, eu não apoio. São diferenças, né? A gente vê aí as coisas acontecendo, os movimentos que são criados, né? Que eu não concordo, mas isso não é para mim, não, é para os deputados fazerem esse papel. O Lucas está fazendo muito bem, Alcântara, tem alguns que estão fazendo e mostrando o que aconteceu agora dentro do DR. Uhum. Lamentável, né? Mas Nossa. eu não vou me preocupar com isso, não. Vou me preocupar com minhas empresas, tocar e gerar emprego. Antes não, o Manato foi derrotado e tal. Hoje não, é um empresário de sucesso. Me olham como o quê? Como empresário de sucesso. Então só vou deixar claro o seguinte: se eu não estou com um nome brigando para senador mais forte, tal, foi porque não me deram a oportunidade. Estou por conta própria, agora com apoio do Republicano, do Pasolini, do Érico e da Nacional. Mas, estamos aí. E outra coisa, Dudu. Eu vou nos lugares, os prefeitos, alguns foram lá em casa agora em Guarapari, né? Vereadores, eu fui em 5 prefeituras, você não vê uma foto minha. Porque se eu bater a foto, eu prejudico ao prefeito, prejudico a liderança, então. Caramba, você está sumindo? Não estou, é que eu não posso. Se eu bato uma foto com um deputado estadual, ele ia chamar lá. Se eu bato com um prefeito, ele pede o convênio. Eu não quero isso. Então, estamos trabalhando. Sem mandato, sem recurso, 2024 você ainda foi o diferencial para pelo menos 6 prefeitos eleitos, se eu não me engano, você foi 6 ou 8. Eu participei de algumas campanhas vitoriosas. Não vou falar que eu influenciei ou não, seria muita pretensão, mas eu participei diretamente em Marataízes. Eu participei diretamente em Batiba, fui 2 vezes lá. Né? Eu ajudei muito em Domingos Martins sem aparecer, porque se eu apareço com um candidato, ele teve 1.500 votos de frente lá em Pedra Azul, se eu apareço, né, iam tirar o dinheiro do rapaz. Então tem alguns lugares que nós participamos sem poder aparecer. Entendeu? Alguns que eu tomei posição foi porque foi acordo lá atrás. Quando acabou a eleição em 2022, no primeiro turno, o presidente do PET falou assim: você tem que trazer de qualquer jeito Aldifas e Guerino. Tem que trazer? Tem. Senadora, tem que trazer. Tá bom. O Guerino não precisei nem de ligar para ele, porque ele já tinha dado a declaração lá que ia me apoiar. O Aldifas eu liguei, na terça-feira ia conversar. Então o Guerino eu não precisei de ligar. Depois liguei, convidei ele para vir conversar. Qual foi o compromisso que eu tive com o Guerino e com o Aldifas? O Aldifas, ganhando, ele ia para o governo comigo. Perdendo, ele era o candidato a prefeito da Serra. Poxa, aí, o que aconteceu em 2023? Vou até falar, o Igor Elcio foi muito educado comigo. Igor Elcio, Manato, você tem que ser o nosso candidato a prefeito, você é da direita conservadora, teve tantos votos, foi muito educado, isso aí eu tenho que falar, elogiar ele. Falei, o Igor, eu tenho um compromisso com o Aldifas, eu tenho que conversar com o Aldifas. Fui lá conversar com o Aldifas, ele falou, não, eu sou candidato, e gostaria do seu apoio, que nós combinamos isso lá atrás. Acabou. Então eu não podia fazer outra coisa a não ser cumprir minha palavra, que foi o acordo que eu fiz. Guerino, eu tinha um acordo de 2024, tá com o candidato dele. Eu cumpri o presidente do PL, que Guerino ajudou 5, 6 vezes, devia ter colocado o vice, dado o PL, colocou um candidato, Guerino perdeu por 2.000 votos a eleição lá. Entendeu? Então, eu cumpri a minha palavra. Palavra, o político, né, tira, né? Diz, a palavra é minha, eu tiro, né? Eu não, eu dou a palavra, eu vou até o fim, morro afogado, não mais dou. Então, só que eu cumpri a palavra com o Aldifas e cumpri a palavra com o Guerino. Em alguns lugares eu não me expus por respeito, né? Todo mundo sabe, eu e Soraya votamos em Pasolini. Mas eu não fui para campanha, não fui nada em respeito à Assunção, que é meu amigo. Então, né? Não vou, não tomando posição, mas meus parentes, alguns ligaram, como eu ajudei, Armandinho. Então a gente fez alguns movimentos. O único movimento que eu fiz mesmo, eu fui com o pastor Fabiano, andei em Vila Velha em cima do trânsito, falei, eu vou pedir voto para você.
só. Então, não vou falar de majoritário. Fui lá e pedi voto pro pastor Fabiano. É uma devolução, né? De Gratidão, gratidão, né? Entendeu? Então, eu participei de algumas campanhas. Lá em Alegre, já tava com 70%. Eu não fui lá. Ligava, fui uma semana antes, fiz vídeos das obras, gravei, depois não apareci. Porque se eu apareço lá, o governador ia ficar com raiva e ia participar do prefeito. Então, teve alguns lugares, né? Participamos em Castelo, do que precisou só, o cara também estava bem. Iguaçuí também estava bem, ganharam. Então, esses lugares, precisa não, então não se expõe. Porque qualquer lugar que eu fosse, a máquina ia vir contra o candidato nosso. Só eu, ó. Eu fui em município, conversei com as lideranças, estou com você, posso te ajudar, mas sem foto, para não ter problema. Então eu tenho essa humildade de fazer isso e aceitar. Anato, você, na eleição 2022, a grande diferença dos 170 mil votos de diferença da sua, né, sua derrota aí para o governo, você recebeu na grande vitória. E uma diferença muito pequena é no interior. Ou seja, interior, você praticamente, em muitos lugares, ficou de igual para igual ali, numa diferença muito pequena, e teve algumas cidades que você até mesmo ganhou do governador. E a gente vê hoje essa pré-candidatura do Pasolini se formando. Foi pensando nisso que de repente essa aproximação de você, né, esse esforço para trazer você para o grupo, porque eu tô falando a minha forma de enxergar, porque hoje o Pasolini ele precisa, né, sair bem no interior. Eu acho que você é um expoente importante por causa desses números. Eu tô falando de números aqui, não tô rasgando seda, nada disso não. Só, o Pasolini precisava de montar um grupo. Pode montar um grupo, tá certo? O governador, eles estavam indo muito, levando muita gente para o governo dele, né? Trazendo um monte de candidato a prefeito que perdeu, papapá. O Pasolini estava quem? Pasolini e Eric, só. Só tinha Pasolini e Eric. Quando eu fui conversar com o Eric, então ele, né, chegou para mim e falou assim: eu gostaria de você, a família Manato, você e Soraya, viesse para o nosso grupo. Então, se eles pensaram alguma coisa, eu acho que era muito cedo para pensar qualquer coisa. Então, eles queriam formar o grupo. Então, ele falou: olha, vem você, nós estamos conversando com o Ramalho, nós temos uma conversa agendada com o Magno, então nós queremos esse pessoal conservador para fortalecer um grupo. Então, quando eu decidi ir, eu deixei claro o seguinte: nós vamos ajudar, vamos somar, sem compromisso de Soraya ir para o Republicano. Se a gente ajudar, e você conseguir construir uma chapa, aí ela vai. Ou não, tem eu, Amaro, tal, pá, nós vamos trabalhar Amaro, vamos trabalhar outro. Eu falei: então tudo bem, vamos esperar isso para o segundo semestre. Bom, chegou no segundo semestre, olhamos, ó, se ela vier, tá aqui, aqui, aqui. Então, pode assumir o compromisso que ela vai. Aí o Armário assinou, ela assinou e tal, entendeu? Então, foi esse o compromisso. E logo nessa época também, o Evaí, lá em março, também veio. Então, aí começou a formar um grupo, mas ninguém... Todo mundo sabe a história de ter tido 1 milhão de votos. Você pegar um grupo que teve 1 milhão de votos e agregar a sua, que tem... O Manato pode ter processo de ser baixo, alto, gordo, magro, mas não tem nada sobre corrupção. Não tem um caso, não tem nada, um processo, não tem nada. Então, nós somos ficha limpas, né? Então, foi nesse ponto, de agregar valores. Agora, você tem uma pessoa que teve na última eleição 1 milhão de votos, você não quer do seu lado? Com certeza. Então, eu acredito que eles pensaram nisso. Nem vou dizer que analisaram alguma coisa, que analisaram o contexto total. 1 milhão de votos eu quero do meu lado, é o perfil, e está mostrando aí que são trabalhadores, que Soraya está lá, e eu estou agregando valores. Sim. Então, nessa... Agora, hoje para quem fica perguntando, questionando,
que eu já ouvi bastante isso. Ah, mas o Pasolini, ele precisa ser mais conhecido no interior. Ele precisa ter entrada no interior. Hoje, vendo figuras como você e o deputado Evaí, que tem uma boa penetração no interior, né? Eu acredito que tem tudo para ele ir muito bem, fora Lógico, o próprio merecimento dele, né? Do trabalho que ele vem fazendo na frente da prefeitura e que isso chega lá, não é verdade? O trabalho que o Pasolini faz, maravilhoso, né? Vitória, tudo está em primeiro lugar. Tudo. Tudo está em primeiro lugar, né? Na Grande Vitória, ele está muito bem conhecido. Precisa de levar alguma coisa para o interior? Tem que sim, né? Aí eu tenho muitos interiores que eu conheço muito. Eu conheço 78 municípios. Eu tenho lideranças ainda que a gente sempre faz contato. Eu tenho, né? Cada um tem um perfil. O Evaí tem um perfil. Teve 70 mil votos. Tem um perfil. Ele tem algum assim, ele tem cooperativas, tem, né, que ele tem bom Turma do agro, né? Turma do agro, tem bom negócio, ele tem um grupo lá. Eu tenho muita penetração, tenho muitos amigos que são prefeitos, vereadores e tal, que eu tenho conversado com essas pessoas, trocado algumas ideias, falando a importância do Pasolini, quem é o Pasolini, do que ele tem feito, mas tudo em off, né? E estou à disposição dele, do republicano, para andar onde quiser, a partir de qualquer hora. Ele deve se licenciar agora, dia 4 de abril, né? Ele tira férias, né? Então eu vou colocar, já coloquei à disposição dele, do republicano. Soraya também vai se afastar, nós vamos rodar fazendo o republicano mulher, então nós vamos fazer, intensificar a partir do momento que se afasta do cargo. Por quê? Para não dizer que está usando o cargo para fazer alguma coisa. Eu posso fazer isso, sim. O Eric pode fazer isso. Agora o Pasolini, Soraya, quem tem mandato, tem que ter uma lei. Então eu estou pronto para conversar com todo mundo a respeito do projeto que está sendo desenvolvido aí. Estou pronto. Você tem mais ou menos ideia em números assim de quantas cidades que você ganhou e tal? Olha só, eu ganhei acho que umas 8 ou 10, outras empatou. Por exemplo, Conceição do Castelo. A diferença de 19 votos. Uhum. Um empate técnico ali. Eu ganhei em Castelo, ganhei em Itapemirim, ganhei em Barataí. Então tem algumas que a gente teve umas votações, Santa Maria, Venda Nova. Né? Então tem uns lugares que são bem conservadores, que a gente pode ir lá. A minha presença nesses lugares vai dar, com quem eu estiver lá no momento, vai dar cara de um ar conservador da direita conservadora, do bolsonarismo. Você é natural de Alegre, não é isso? Assim é. Soraya também? Não, Soraya de Linhares. Soraya de Linhares. Bacana. Manato, sobre a questão das candidaturas a governo, como é que você está enxergando esse cenário com o nome de Pasolini, essa aproximação recente de Pasolini e Arnaldinho, né? A gente tá vendo que agora, um dia, 2 dias, muita coisa muda, né? Principalmente nesses últimos dias, nesses últimos 10 dias, vamos botar assim, muitas mudanças, né? O PL anunciando que vai ter candidato, essa aproximação de Arnaldinho com o Pasolini. Como que você está vendo esse cenário de governo? Dá a sua visão a respeito do jogo. Só, o PT tem que ter candidatura própria para fazer palanque nacional. O PT tem que ter candidatura própria. Então tem lá o grupo com Helder Salomão, PT, PCdoB, PV, né? Então, se não for o Helder, vai ter um candidato. Vai ter um candidato. Eles têm kamikazes também. Uhum. Então ali vai ter. Está consolidado isso. O grupo do PSB, PDT, MDB, aquele grupo que está ali, que está apoiando o Ricardo, também tem a candidatura própria deles. O Pasolini tem formando o grupo dele, que estava Manato, Pasolini, Eric, Manato, Soraya, Ramalho, Evaí, entre outros. Bom, né? Estava aqui. O Arnaldinho também tem o grupo dele. Legítimo ele querer
ser candidato na eleição em 2026. É legítimo. Se o vereador pode ser candidato, por que o prefeito não pode ser candidato? Então, o que acontece? O Pasolini é uma força jovem, o Arnaldinho é outra força jovem. São dois prefeitos muito bem avaliados na Grande Vitória. Os dois foram reeleitos no primeiro turno e Arnaldinho com uma 70%, quase 80%. Então é legítimo. Quando essas duas forças jovens, com os mesmos ideais, se unem, é maravilhoso. É maravilhoso. Eles têm que ter a sapiência de se unirem, né? E lá na frente decidir. Você decide como? Através de diálogo, através de pesquisas qualitativa, quantitativa, de agregação de valores, tem que despir da vaidade. Então, vamos nos unir agora, vamos estar juntos num projeto, duas forças jovens, e lá na frente a gente analisa. Eu acho que foi maravilhoso, eu acho que está sendo maravilhoso e devem continuar. Eu não participei de nada, não conversei com eles nada, né? Só vi aí carnaval, não deu nem para, né? Mas pelo que eu li, minha interpretação, maravilhoso e torço muito que eles tenham sucesso. Se depender de mim para essa união, se eu precisar de mão de ser qualquer um, já estou abrindo agora. No final das contas, lá em julho, né? Agosto, que são as convenções. Dia 4, 5 de agosto. Isso. O que você acredita? Quantos candidatos você acredita que vai sobrar a governo no final disso tudo? Então, estou perguntando agora o seu sentimento, dentro do que você vê, analisa. Porque tem um monte agora se apresentando. Não vou falar qualquer partidinho que pode lançar, não. De 3 a 4. Entendi. O PT, o grupo do governador, o grupo de Pasolini, pode ser que o grupo de Pasolini, pelo que está desenhando, ou ele ou o Arnaldinho. E o PL, né, se dependesse de mim, ficava com o Pasolini. Ocuparia espaço na majoritária e ficava ali. Meu conselho, que não vale nada, é fazer todos os esforços para o PL estar nesse grupo. E garantiria um palanque muito bom para o Flávio, né? Para o Flávio, faria uma grande chapa de estadual e federal. Você teve uma boa relação com o Flávio? Você teve contato? Ele te ajudou aqui na eleição, a minha maior relação era com o presidente e com o Eduardo. Menos em proporção o Carlos e o Flávio. Mas tive algumas vezes com o Flávio, sempre conversamos bem, sempre muito respeitoso. Você acha que se você fosse o candidato do PL para essa eleição ao Senado, você teria o apoio, com certeza teria o apoio. Sem dúvida. De toda a família. De todos lá em cima, com certeza. E como você enxerga agora essa corrida pelo Senado? Nós temos aí o prefeito Euclério, que apresentou o nome, né? Temos aí os nomes da direita, como o Leonardo Monjardim mesmo, que a gente já citou, o Calegari, que também apresentou esse desejo de disputa do Senado. Analisando agora a importância da gente ter um Congresso, ou seja, uma Câmara, um Senado renovado e conseguir ter a maioria no Senado, o que você enxerga? Qual deveria ser Eu estou preocupado, certo? No íntimo, eu estou preocupado de os 2 senadores do Espírito Santo não serem conservadores. Misericórdia. Eu estou preocupado. Porque os dados hoje, tem um governador muito bem posicionado, depois tem um Contarato ali, tem um outro, né? Se não citar o nome, de Colatina, que também está com o nome ali. São os 3 que... Tem um outro que pode ser aí, também não vai, né? Então, 4 pessoas com chance. Do lado de cá, tem a Maguinha, que é a legítima candidatura, tem o Ed, que é a legítima candidatura, tem o Monjardim, que é a legítima candidatura, tem eu, que é a legítima candidatura. O Euclério, né, é uma pessoa que transita bem lá e aqui, é um cristão, né, e está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas que são mais do lado conservador, para cá tem 4.
Se esses 4 saírem, nós perdemos a eleição e vamos entregar para 2 progressistas. Então, quando eu fui conversar com o Monjardim, nós fomos conversar com a bandeira branca, foi para que isso não aconteça. Eu, se você pegar um papel em branco, eu assino aqui agora, sou favorável que em junho, início de julho, se faça uma pesquisa qualitativa, quantitativa, e decida no máximo 2. O resto vai ser suplente, vai ser sei lá. Eu assino agora para você. Essa é a minha proposta. Tenho total desprendimento para falar. Dudu está melhor do que eu. Dudu, você é o candidato, posso levar sua mala? Estou levando. Essa é a minha sugestão, conversar. Eu acho que o PL tinha que conversar mais. Pelo menos para ouvir, não para aceitar, mas ouvir mais uma pessoa, porque é muito fácil você falar. Eu falar para Soraya é fácil, ela vai me obedecer. Agora é bom quando a pessoa traz uma outra opinião. Ó, isso. Então, E o que você diz sobre a realidade do Brasil, essa indicação do Bolsonaro, do filho, né, do Flávio? Qual a sua expectativa com relação ao futuro do Brasil e as eleições de 2026? olha, nós temos que ter alguém que pense diferente desse governo atual. Nós temos que ter alguém que, primeiro, corte o custo da máquina. Tora. A máquina está muito inchada. Então tem que diminuir os rombos das estatais, o custo do governo. Isso aí tem que ir lá embaixo, como o Bolsonaro fez. Diminuir ministério, patrocínio. Tem que ter, a máquina tem que... Porque só assim vai baixar os juros, só assim que mantém. Tem que combater a corrupção, porque está aí só Jesus. Tem que ter democracia, mas o judiciário tem que saber o papel dele. O Congresso tem que se fortalecer. Então, tem muitas coisas que o Flávio está falando. Tem que diminuir os impostos. O Flávio está falando isso. E vai fazer isso. Então, o nome, né? Tarcísio, mas já pensou você tirar Tarcísio também lá de São Paulo, que é uma máquina que traz 4, 5 milhões de votos a mais. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser pensado. Tarcísio, foi a ideia de Tarcísio, sempre falou que ia ser governador de São Paulo, reeleição. Então, acho que foi certo botar uma pessoa aqui ligada a ele que confia e agora acertar as arestas. Bacana. Manato, a gente está chegando ao final, né? E eu queria que você fizesse as considerações finais aí, falasse pro nosso público aí, né, expectativa, fala um pouco aí do que você espera, deixa um conselho aí pro nosso povo, pro nosso, né, patriota capixaba patriota. Olha só, eu primeiro queria te agradecer essa oportunidade de estar aqui falando, né, e mais para as pessoas conservadorismo, da direita, bolsonaristas ou não, né, e colocando as nossas ideias, alguns fatos que aconteceram. Torço muito, muito, para que a direita conservadora não seja burra, não vai com todo mundo com projetos pessoais e esquece o coletivo, esquece do Brasil, entendeu? Torço por um diálogo com o PL, com o republicano, né, com esse grupo que está aí, que isso avance. Estou à disposição para conversar, né, para botar minhas ideias de união também, estou à disposição, mas não depende de mim. São dois lados. Um lado quer, o outro tem que querer, senão não acontece, né? Entendeu? E tem muita chance eu participar. A Soraya já vai participar da eleição. Eu também estou trabalhando para participar de uma pré-candidatura ao Senado, junto com o Pasolini. Logicamente que a grandeza que uns não têm, eu tenho, de que se para compor tiver que abrir mão em alguma coisa, vou estar lá para abrir mão em prol de construir um projeto maior para o Estado e para o Brasil. No mais, agradecer e estou à disposição. Bom, como a gente sempre faz por todos os nossos convidados que vêm aqui, né, a gente dá uma lembrancinha, né, que é uma caneca aqui do Arrasta para a Direita, que todas as pessoas que vêm aqui
recebem esse presentinho, né? É um mimo. Aí até o Armandinho falou que é pra encher de bombom, né? Tá muito. Ah, não, beleza, tá bonita a caneca, mas pode ter uma coisa a mais aqui, um bombonzinho dentro. Nós vamos melhorar essa caneca aí da próxima vez. Rapaz, eu tava olhando pra sua aqui, rapaz. Eu ia falar, Dudu, não tem uma sobrando aí pra Não, você tem me que dar, não, ter. e você me presentear. Vai lá pra casa. Isso aí, Obrigado. todo mundo que vem aqui, se você chegar no lugar, a pessoa tiver uma caneca dessa aí, é porque já participou Participou do do Arrasta pra Direita. Manato, muito obrigado, Eu que agradeço. viu, pela sua presença, sucesso. Vamos ficar na torcida aí, viu, gente? Porque Manato é uma pessoa que nós tivemos junto em 2022, né? Acreditávamos na mudança do estado, não foi possível daquela vez, mas a gente continua acreditando, né? Acho que esse ano a gente consegue fazer a mudança. Eu sou um dos maiores torcedores para que o Manato seja um representante da direita, a direita bolsonarista aí no Senado Federal, porque eu acho que a mudança do Brasil vem através do Congresso, a maioria no Congresso, né, da direita. Então, obrigado, Manato, viu? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, pessoal!